Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Que prazer, que alegria poder cultuar ao Senhor junto com você nesse domingo pela manhã. Gostaria de ler com os irmãos alguns versículos lá em Marcos, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, pega aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. Marcos, capítulo 1, dos versículos 16 em diante, que diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Irmãos, os irmãos têm conhecimento de que estamos em viagem, né? Nós estamos em viagem visitando igrejas, visitando pastores, tendo um tempo de conversa, conversando sobre a necessidade de mais obreiros na obra missionária, de mais pessoas dispostas a servirem, a entregar as suas vidas na obra missionária. E nós temos visto a necessidade, que é grande, sempre foi. Jesus mandou a sua igreja orar, rogar ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. E Jesus também deu a ordem de irmos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. E esses dias nós temos viajado, alguns irmãos nos viram, nós nos vimos, alguns irmãos, domingo passado na igreja, e foi um tempo muito bom, um tempo muito precioso, onde pudemos matar a saudade, também pudemos dar o relatório à igreja daquilo que Deus tem feito através de nós, tem feito nas nossas vidas também. E foi um tempo muito bom, e eu louvo a Deus pela vida da igreja, pela forma como a igreja tem nos apoiado, a forma como a igreja tem nos sustentado também. Tem orado por nós, tem nos apoiado financeiramente. Então nós só temos a agradecer à igreja pelo carinho e cuidado conosco. Irmãos, no domingo, inclusive eu li esse texto aqui. Eu compartilhei com os irmãos durante o relatório esse texto. E nós temos visto a grande necessidade de mais obreiros, de mais trabalhadores. E aqui eu quero ver com os irmãos alguns passos do chamado de Jesus para aquelas pessoas, aqueles primeiros discípulos ali, quando Jesus estava passando por ali no Mar da Galileia e convocou e chamou aquelas pessoas, aqueles discípulos, quando imediatamente eles deixaram as suas redes, quando logo de pronto eles deixaram as suas redes. E eu quero ver com os irmãos também algumas versões, onde eu vi aqui em algumas versões a ênfase desse momento, quando os discípulos deixaram as suas redes. Em uma versão diz aqui: e deixando logo as suas redes, o seguiram. E outra versão diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E na NVI, foi a versão qual a gente leu aqui, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E durante esses dias, queridos, Deus tem falado aos nossos corações através desse texto aqui, dessa passagem. Temos compartilhado também com igrejas, com irmãos em Cristo, temos compartilhado esse texto aqui. E o que mais chama atenção é a ênfase, justamente essa ênfase aqui. Deixando logo, deixaram imediatamente e deixaram também no mesmo instante. Como é muito enfático essa passagem em versões diferentes, como é muito enfático esse momento aqui. E eu quero ver com os irmãos, aqui repito, quero ver com os irmãos essa ênfase e esses passos que Jesus, os passos de Jesus em relação ao chamado, dos seus discípulos. O primeiro passo, o primeiro momento aqui, o chamado de Cristo exige uma resposta imediata. Então, o chamado de Cristo, ele exige uma resposta imediata. Nós vemos aqui
que deixando logo, nós vemos aqui também deixaram imediatamente, nós vemos aqui também no mesmo instante. Então observo que foi imediatamente, né? Imediatamente os discípulos deixaram suas redes. Eles deixaram o que estavam fazendo e responderam ao chamado de Jesus. Você pode pensar que talvez os discípulos pensaram: será que eu deixo ou não deixo? Será que eu vou pescar primeiro, vou sair para pescar e depois eu volto e deixo as minhas redes? Será que eu vou lá avisar a minha família? Será que eu penso quais são os benefícios, quais são as vantagens? Será que eu pergunto para Jesus: Jesus, mas como que funciona isso? Como que eu vou deixar minha rede e seguir o Senhor? Jesus, o que eu tenho que fazer? Não. Simplesmente nós vemos aqui que eles deixaram imediatamente, eles deixaram logo as suas redes. É uma resposta imediata ao chamado de Jesus. Eu não sei o que eles falaram, eu não sei o que eles pensaram, eu não sei qual foi a atitude deles, mas de uma coisa eu sei, e uma coisa muito clara, muito óbvia, que eles deixaram imediatamente as redes deles e o seguiram a Jesus. O chamado de Jesus, ele é direto, ele é muito claro para nós. Jesus não fica rodeando e pensando: será que eu chamo ou não chamo? Jesus, ele não coloca dúvida em mim, ele não deixa dúvida, ele não deixa nada claro, ele deixa tudo claro para nós. Ele está nos chamando, ele nos chama ainda hoje para que deixemos as nossas redes e o sigamos e respondamos a esse chamado dele de uma maneira imediata, de uma maneira muito clara. Então deixe as suas redes e siga Jesus de uma maneira imediata. Os discípulos aqui nós vemos também que eles não hesitaram, eles não objetivaram, questionaram e eles também não colocaram condições. Eles não tem um espaço aqui de diálogo. Eu não vi nenhum espaço de diálogo entre os discípulos e Jesus em relação ao chamado de Jesus na vida deles. Eles não colocaram, eles não perguntaram: mas como que eu vou fazer com o meu emprego, como que eu vou fazer com os meus empregados, como que eu vou fazer com a minha família. Eles não perguntaram quais eram as vantagens, os benefícios, o que seria bom para eles, o que não seria bom para eles, como que seria o tempo, a carga horária deles de trabalho. Não, simplesmente eles deixaram as redes deles e seguiram a Jesus. É muito claro isso, é muito claro, muito simples também. Imediatamente eles deixaram as redes deles e seguiram a Jesus. Eles não hesitaram, irmãos. Eles não hesitaram em nenhum instante. Mas você também pode pensar: mas Jesus, ele é Deus Todo-Poderoso e ele já sabia quem seriam as pessoas, ou simplesmente Jesus falou e eles foram porque Jesus é Todo-Poderoso e pode dominar as pessoas. Mas não. Eles eram pessoas como eu, eles eram pessoas como você, como eu e você. E eles simplesmente, imediatamente deixaram as redes, deixaram o que estavam fazendo e responderam ao chamado de Jesus. E hoje, irmãos, eu penso que muitas vezes não temos feito isso. Não temos respondido imediatamente ao chamado de Jesus. Às vezes nós queremos colocar quais são os meus desejos. No meu tempo eu vou fazer isso. Primeiro eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, e responder. Depois sim eu respondo ao chamado de Jesus. Mas precisamos deixar imediatamente o que estamos fazendo e seguir a Jesus. E imitá-lo. E fazer a vontade dele. Seguir a ele, que não tem coisa melhor, meus irmãos. Não tem coisa melhor do que seguir a Jesus de uma maneira plena, de uma maneira completa. Não apenas por partes, não apenas pensando quais são as minhas vantagens, quais são as desvantagens, o que eu tenho o que eu vou ganhar, o que eu não vou ganhar.
Não, é imediatamente. Deixar logo as redes e seguir a Jesus. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, eu te garanto. O segundo passo, em relação ao chamado de Jesus, o segundo passo é o chamado de Cristo exige renúncia. Irmãos, Simão e André, Tiago e João, eles deixaram as suas redes. Tiago e João deixaram os seus pais, o seu pai, né? Aqui nós vemos no versículo 19, indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então aqui nós vemos também que eles não estavam à toa, eles não estavam fazendo nada em casa deitados, em algum lugar, na cama, numa rede, e Jesus passou lá e chamou eles. Não, eles estavam ativos, eles estavam trabalhando, servindo ali, e Jesus chamou eles, e eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Então, esse chamado de Jesus, ele exige renúncia. Por quê? Tiago e João, eles estavam ali com o pai deles, e eles tinham também empregados. Então, podemos observar que provavelmente eles tinham um negócio, né? Um negócio de pescaria. Não era nada simples, algo simples. Eles tinham um negócio, eram empreendedores, deixaram até os empregados, né? Deixaram o pai também e seguiram a Jesus. Então, o chamado de Jesus, ele exige de nós, da nossa parte, ele exige também renúncia. Renúncia, eu preciso renunciar o que eu estou fazendo, eu preciso renunciar o que eu quero, eu preciso renunciar muitas vezes o meu gosto, os meus sonhos, os meus desejos e seguir a Jesus. E quando eu penso nisso, observando e colocando para nós hoje, quais são redes que têm nos segurado, quais são as redes que têm me impedido de renunciar esse chamado de Jesus? Pode ser o meu emprego, o seu emprego, pode ser minha namorada, o meu pai, pode ser os meus estudos, pode ser os meus sonhos, pode ser a minha viagem dos sonhos, pode ser os planos que eu faço desde pequeno, desde criança. Podem ser várias coisas. Os meus filhos, a minha igreja, a minha cidade, pode ser o meu shopping. Então eu convido a você a renunciar tudo que você acha que é imprescindível na sua vida, tudo que você acha que não pode faltar na sua vida, eu convido você a renunciar. Porque não tem coisa melhor, não tem maior prazer do que deixar as redes, deixar aquilo que está nos segurando, deixar aquilo que nós achamos que é necessário, não pode faltar nas nossas vidas, e seguir a Jesus. Nós precisamos fazer isso imediatamente. Renunciar o que eu quero, renunciar às minhas vontades, renunciar os meus gostos e seguir a Jesus. Talvez você está segurando firmemente algumas redes. Talvez você esteja aí com o coração duro e falando, não, essa rede aqui eu não posso largar de jeito nenhum, porque senão eu vou me frustrar, porque senão eu vou me arrepender depois, porque senão pode acontecer algo ruim comigo. Mas eu te garanto, meu irmão, minha irmã, que deixar as redes é a melhor coisa a se fazer. Nós observamos que Jesus, quando chamou os discípulos, eles estavam trabalhando, eles estavam com as redes nas mãos, eles estavam segurando algo, eles estavam ativos, eles não estavam parados fazendo nada, simplesmente parados, e de repente Jesus aparece e fala com eles. Não, eles estavam trabalhando, eles estavam servindo em algo, eles estavam ativos, e Jesus chama os discípulos e eles largam as redes imediatamente, renunciando o emprego deles, renunciando a família, renunciando o pai, renunciando os negócios,
renunciando o futuro que eles poderiam ter. E muitas vezes eu vejo pessoas falando, não posso largar isso que eu estou fazendo hoje, eu não posso deixar de planejar isso, porque senão eu não vou ser bem sucedido, eu não vou ser realizado como pessoa. Mas eu não falo aqui também, eu não quero enfatizar esse deixar as redes, esse renunciar e sair. Eu falo essa renúncia também serve para nós que estamos na igreja, para você que está na igreja, está servindo ao Senhor, mas está segurando ali alguma rede e não está sendo útil, não está servindo ao Senhor onde você está. Às vezes você tem colocado outras prioridades em níveis superiores, né? No topo da sua lista. Você tem colocado essas prioridades como família, como seus estudos, como seu trabalho, o seu relacionamento com sua esposa, com seu filho, com seu marido. Você tem priorizado isso tanto e não tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar. Então, meus irmãos, eu convido você a deixar as suas redes, renunciar o que você acha que não pode faltar para você. Renuncie isso e siga Jesus de uma maneira plena, de uma maneira completa, e sirva a Ele de todo o coração. E se Deus está chamando você, se Deus está despertando você para a obra missionária, para pregar aos confins da terra, levar o evangelho dele aos confins da terra, faça isso. Deixe suas redes, renuncie àquilo que você acha que não pode faltar, que você não consegue viver sem, renuncie tudo isso e siga ao Senhor. O chamado de Cristo, o segundo passo que nós estamos vendo aqui é a renúncia. Precisamos renunciar sim, aquilo que achamos que não conseguimos viver sem, e com certeza Deus ele fará coisas incríveis na sua vida e você será feliz, você será realizado. Amém? Então essas redes precisamos deixar, precisamos renunciar, precisamos responder ao chamado de Cristo imediatamente. E o terceiro passo, meus irmãos, o chamado de Cristo é para uma relação pessoal com Ele. É para uma relação pessoal com Ele. Jesus não chamou os discípulos para fazerem uma obra prioritariamente. Jesus chamou os discípulos para terem um relacionamento pessoal, um relacionamento próximo com eles, para se envolverem com eles como pessoas, como discípulos, se envolverem com Ele, discipulá-los. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Ter esse tempo com Jesus, viver com Jesus, seguir Jesus, renunciar àquilo que achamos que não pode faltar nas nossas vidas, renunciar àquilo que nós temos colocado como prioridade em nossas vidas e seguir a Jesus, fazer a vontade dele. Não existe coisa melhor. Estar com Ele, estar com Jesus é a melhor coisa que existe. Nós sabemos, você sabe disso, que é a melhor coisa que existe. E às vezes nós temos colocado outras prioridades nas nossas vidas. Nós temos investido tanto tempo, nós temos gastado tanto tempo, tanta energia em tantas coisas, em tantas outras atividades, e não temos investido tempo com Jesus, conversando com Ele, vivendo com Ele, tendo esse tempo de comunhão, de oração, desfrutar do amor de Jesus, do amor do nosso Deus. Eu convido você a renunciar às suas redes, deixar suas redes e ter esse relacionamento pessoal com Ele, que não existe coisa melhor. Renuncie tudo isso e tenha esse relacionamento pessoal com Jesus. Não fique gastando tempo, investindo todas as suas energias, investindo às vezes até financeiramente seus recursos e deixar de ter esse tempo com Jesus. Viva, tenha esse relacionamento íntimo, tenha esse relacionamento pessoal com Ele,
Porque quando Jesus chamou os discípulos, eles deixaram o que estavam fazendo, eles renunciaram àquilo que eles tinham como prioridade na vida deles, e eles começaram a ter esse tempo de intimidade, esse tempo de relação pessoal com Jesus. Jesus está muito mais interessado do que somos, do que o que fazemos para Ele. Muitas vezes falo por mim, eu posso estar tão envolvido em tantas coisas, posso estar envolvido em tantas áreas no ministério, posso fazer isso, fazer aquilo, andar para lá e para cá e estar perdido sem ter esse tempo com Ele. Jesus está interessado no meu coração, está interessado no que sou com Ele, do que o que eu faço para Ele. Então, tenha esse tempo com Ele, invista esse tempo precioso com o nosso Deus, invista esse tempo com Ele e renuncie às suas redes, deixe as suas redes e siga Jesus e sirva a Jesus. Eu convido você a tomar essa atitude. Assim como os discípulos, pessoas como nós, como eu e você, deixaram um dia as redes e seguiram a Jesus, renunciando tudo aquilo que eles tinham e faziam e seguiram a Jesus. Você está mais preocupado com suas redes ou em seguir a Cristo? Você está priorizando mais as suas redes ou o seu relacionamento com Cristo? Você está segurando firme as suas redes ou em Cristo? O que você está priorizando mais, as suas redes ou Cristo? Então eu convido você a priorizar Cristo, priorizar o nosso Senhor e viver com Ele, viver para Ele, que é a melhor coisa a se fazer. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos chama. Obrigado porque o Senhor nos usa. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos usa como instrumentos, ó Deus, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar de sermos pecadores, o Senhor nos usa para a sua glória. Muito obrigado, Deus, porque podemos servir ao Senhor. Muito obrigado porque podemos partilhar do teu amor para com as pessoas. Obrigado porque o Senhor tem ainda despertado vidas, despertado pessoas para irem até os confins da terra e pregar o teu amor a toda criatura, Pai. Muito obrigado por isso. E eu peço que o Senhor continue desafiando os nossos corações, continue nos despertando, continue nos levantando. Ó Deus, nesses dias que estamos vivendo, temos visto muito menos pessoas dispondo suas vidas, pessoas que estão envolvidas com tantas atividades, têm priorizado tanto, né, os seus sonhos, os seus planos, têm priorizado tanto suas famílias, seus relacionamentos, ó Deus, e não tem priorizado o Senhor, não tem priorizado fazer a sua vontade, não tem priorizado deixar as redes e seguir ao Senhor e fazer a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, nos ajude a deixar as nossas redes por completo, não apenas deixar as redes e ficar segurando um pouquinho, um pedacinho dela e fazer a vontade do Senhor, mas nos ajude, ó Pai, a soltar as nossas redes por completo, de maneira completa, e seguir ao Senhor, servir ao Senhor, caminhar com o Senhor, ó Deus, nos ajude a isso. Eu peço ao Senhor que continue falando aos nossos corações durante este dia, durante essa semana. Fale aos nossos corações para que possamos fazer a sua vontade, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo com os meus irmãos, obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. E quando nós fazemos isso, deixamos as nossas redes e seguimos e servimos ao Senhor, o Senhor também nos sustenta, o Senhor também nos mantém, o Senhor cuida de nós, ó Pai, o Senhor não nos desampara nunca, ó Deus. Obrigado pelos meus irmãos e obrigado por esse tempo junto com eles. É isso que pedimos ao Senhor, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
A minha oração é que Deus continue a abençoar a amada igreja, continue sustentando a igreja, liderança da igreja, continue usando a vida dos irmãos para desafiar vidas para a obra do nosso Senhor, desafiar vidas a andarem com o Senhor e também na salvação de almas, na salvação de vidas. Irmãos, um forte abraço, Deus abençoe e obrigado pela oportunidade.